Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de resumo aqui no canal. Hoje a gente vai resumir um pouco sobre as finanças comportamentais, sobre vieses, sobre atalhos mentais. A gente vai ver como isso pode ser cobrado em prova e também vou fazer uma breve sugestão de leitura de um artigo sobre o tema, né, sobre o tema que pode nos ajudar também a fixar o conteúdo. Vamos lá? A tela já está compartilhada aqui com vocês. Como eu falei, é um breve resumo. A gente não tem a intenção de passar por todo esse conteúdo de finanças comportamentais, até porque seria praticamente impossível, né? Muito conteúdo. E aí a gente vai focar no que a prova geralmente se preocupa, né, em perguntar para os candidatos. Então vamos lá. Primeiro que a finanças comportamentais, a gente falar sobre esse assunto, a gente vai estar falando sobre o processo de tomada de decisão do ser humano, né? Então não é só sobre investimento, não é só sobre finanças. O ser humano, em média, ele precisa tomar ali algo em torno de 30 mil decisões por dia, né? Tenho certeza que você se assusta com esse dado. Eu me assustei quando fiquei sabendo desse dado. E o nosso cérebro, ele é programado justamente para encontrar alguns atalhos, né? A gente chama aqui de atalhos mentais ou vieses cognitivos mesmo. Então, o cérebro, ele trabalha para facilitar essa tomada de decisão, tornar ela mais rápida, tornar ela mais ágil, para que a gente não fique concentrando. Imagina, a gente parar para decidir sobre 30 mil coisas durante um único dia, né? No final do dia a gente estaria muito cansado. E aí, mais voltado para a parte de investimento mesmo, de finanças, a gente tem, que era chamado a escola tradicional, e depois veio a escola de finanças comportamentais. Antes se acreditava que as pessoas, que os investidores, né, já falando de uma maneira mais específica sobre investimentos, que os investidores tomavam decisões racionais, tomavam decisões lógicas, que eles liam, se preparavam, se organizavam, fundamentavam ali essa tomada de decisão no sim ou no não, no compra ou no vende, através de dados, de informações, de uma maneira lógica. E hoje em dia é muito mais aceitado que não, né? E aí faz muito mais sentido também, se a gente for parar para analisar, que as pessoas elas tomam as decisões de acordo com suas emoções, né? Então, esse processo de investimento, de finanças comportamentais, está muito mais ligado com emoção do que com a própria razão, do que com a própria lógica, e é aí onde existe a assimetria do mercado. Ou seja, o mercado, o fato acontece ali, né? O fato acontece. Vamos supor, uma ação tá sendo negociada por 30, porém racionalmente, usando a lógica, aquela ação deveria estar sendo negociada por 50, por 60, algo do tipo. E aí é onde surgem oportunidades de compra de ativos com preços abaixo do que o de mercado, ou o inverso também, né? A gente vê muitas empresas, principalmente empresas novas de tecnologia, startups, sendo negociada por 2, 3, 4, 15, 30, 50 vezes o seu preço de mercado, né? O seu preço real ali de aquisição. Então, são dados também é, é, no sentido inverso, né? Aí a gente alguém pode vender esse ativo muito mais caro do que efetivamente ele deveria ser. Se a gente fosse usar a lógica, usar os dados, usar a razão. E é aqui que a prova também ela vem apresentando esse conteúdo através dos vieses cognitivos. Aqui a gente tem alguns exemplos, mais uma vez. São todos? Não são todos. Eu coloquei os principais, tá? Os principais vieses cognitivos, e são os que geralmente acaba cobrando em prova. E também, né, eu vou compartilhar aqui, deixa eu voltar a outra tela, que a gente já vê que não é também somente da minha cabeça ou até mesmo das questões que a gente vê, né? Então aqui é esse PDF que está espelhado aqui para vocês, é o conteúdo programático da própria prova
tá? Esse daqui é CPA 20, tá? Esse aqui é CPA 20. E traz aqui 1, 2, 3, 4, 5 vieses. E até o próprio PDF do conteúdo programático já traz ali uma certa informação sobre cada um deles. Por exemplo, disponibilidade. Decisões influenciadas por ocorrências e eventos recentes na memória do investidor. Então, se você quiser fazer um resumo, tá pronto. Que transcreva com suas palavras, com sua letra, para você fixar também, mas as informações estão aqui. A própria Ambima disponibiliza. Representatividade, decisões a partir de associações com estereótipos formados e desprezo de informações relevantes para a tomada de decisão. Ancoragem, decisões com base em informações e conhecimentos prévios ou pré-concebidos. E aversão à perda, manutenção de investimentos não lucrativos e venda de investimentos com ganho. Inclusive, se eu não estou enganado, já tem vídeo de questão aqui no canal. Vou procurar, vou colocar aqui na descrição, né, do vídeo aqui também em algum lugar. Você pode clicar e resolver essa questão sobre esse viés também. E o efeito de estruturação ou de frame, né, que é a influência na decisão de investimento de forma como as alternativas ou o problema é apresentado. Então a própria Ambima já revisou um pouco disso para a gente. Só para a gente ter certeza, né? Aqui no 2.8 aí já muda o assunto, né? A gente está falando de ASG. O 2.7 é decisões do investidor na perspectiva de finanças comportamentais, dentro do módulo 2, tá bom? Caso vocês queiram procurar no conteúdo programático lá da própria Ambima, tá? Então vamos voltar para o PowerPoint. Pronto, estamos no slide de apresentação. Então, como a gente viu, o que a gente precisa levar para a prova sobre esse conteúdo? O primeiro deles é, já adiantei aqui no início. Então, é o nosso cérebro definindo atalhos para a tomada de decisão. Então, há muitas consequências positivas com esse efeito, né, com o cérebro fazendo isso, mas há também algumas consequências negativas, que pode ser o desprezo, como a gente viu lá, o desprezo de algumas informações relevantes para aquele fato, em detrimento da supervalorização de outra informação ou de alguma emoção gerada através de outras informações. A primeira aqui que eu vejo muito em questão é a diferença desses dois carinhas iniciais aqui, disponibilidade e representatividade. Sempre aqui vai ser algo acontecendo e o investidor reagindo. Algo acontecendo e o investidor reagindo. Há uma informação nova no mercado e o investidor reagiu. Disponibilidade. Há uma informação nova no mercado e o investidor reagiu de forma antagônica, oposta. Representatividade. Vou já explicar o porquê. E assim por diante, tá? Então a primeira delas, disponibilidade, vai trazer notícias recentes. Por exemplo, saiu uma notícia sobre uma suspeita de corrupção dentro de uma empresa do varejo. Empresa qualquer. Empresa XYZ, pronto. O investidor, geralmente, ele não vai atrás de outras informações antes de tomar uma decisão sobre aquela empresa. Então, só aquela informação já é o suficiente para ele entrar no aplicativo dele da corretora e vender aquela ação. Ele está certo ou ele está errado? A gente não sabe. Pode ser que se confirme essa informação, pode ser que não. Pode ser que, mesmo com essa informação, a empresa tenha mecanismos bons de controle, de compliance, de ética, e que vai corrigir talvez aquele desvio, né? Vai corrigir aquele desvio e voltar à normalidade. Então tem N informações que a gente precisa levantar antes de tomar aquela decisão, e geralmente o investidor ele não levanta essas informações. Então passou no jornal que a ação da empresa Y está disparando, está indo bem. No outro dia pode se esperar
que vários investidores vão comprar aquela empresa por conta daquela notícia. O inverso também é verdade. Se um analista, um jornal de economia ou qualquer coisa do tipo divulga informação negativa de uma empresa, espera-se que algumas pessoas sigam aquela informação como certa, como um fato consumado, sem antes levantar mais informações, mais dados, certo? A representatividade, qual que é o sentido dela aqui para as questões? A disponibilidade é muito isso. Notícia nova, vou reagir de alguma forma. A representatividade basicamente é o oposto. Então eu crio uma questão cultural com aquela empresa. Pode ser uma, uma sensação boa ou ruim. Então, por exemplo, uma sensação boa. Eu cresci ao lado da fábrica da empresa Z. Então, a minha família é empregada lá, vejo pessoas bem-sucedidas lá, eu vejo que a venda da empresa funciona muito bem. Então, culturalmente, eu tenho uma representatividade muito boa com aquela empresa. Tenho sentimentos bons por ela. E mesmo com notícias ruins sobre ela, eu vou permanecer com o meu investimento. Então, é uma notícia nova, porém, eu estou sendo antagônico àquela notícia. Pode ser o inverso também. Então, cresci vendo no jornal que a empresa XPTO tem muita corrupção, tem muitos desvios, enfim, então eu crio uma imagem ruim para aquela empresa. E mesmo essa empresa tendo notícias boas de que a administração mudou o CEO, mudou a presidência, mudou as regras de compliance, enfim, virou uma empresa ética, boa de se investir. Porém, eu tenho uma questão cultural com aquela empresa. Eu não consigo enxergar ela com bons olhos e por isso eu não vou comprar. Então, a representatividade é muito nesse sentido, tá? Essas duas primeiras geralmente podem vir confundindo ou tentando induzir você a marcar uma das duas, né? Então já tem uma probabilidade de erro aí. Então conseguindo diferenciar dessa forma fica mais fácil. A ancoragem ela sempre vai trazer, como a gente viu também lá no PDF, um fato consumado, geralmente um preço, tá? Geralmente um preço, uma rentabilidade. Então, se o investidor ele está observando que o fundo apresentou 10% de rentabilidade e com base nessa informação ele vai investir nesse fundo, somente nessa informação, e ele está sofrendo influência da ancoragem, porque ele está ancorado em 10%, mas já sabemos, né? Já sabemos que os fundos eles não podem garantir rentabilidade e que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura também. Então tudo pode acontecer daqui para frente. A gente precisa analisar de outra forma, né? De outra forma. Para renda variável é muito preço, tá? Eu mesmo, né, sempre trago esse exemplo para os meus alunos aqui nas mentorias. Que a primeira ação que eu comprei foi de Petrobras por um preço X em determinado momento e como eu não entendia, não tinha essa visão de mercado, não tinha conhecimento, aquele preço a partir daquele momento se tornou o preço justo de Petrobras na minha cabeça, exemplo, R$ 25. Então, sempre que estava abaixo de R$ 25, eu achava que estava com desconto, que estava barato, que dava para comprar mais. Passou de 25, eu sempre vi, ó, subiu tanto, tá em 27, 28, R$ 30. Mas eu não olhava balanço patrimonial, não olhava as informações da empresa, se estava indo bem, se não estava. Eu estava simplesmente ancorado em R$ 25. Então, é um dos bons exemplos também para a gente conseguir fixar a ancoragem, tá? A aversão à perda, como o próprio também PDF traz para a gente, é quando eu vou manter posições ruins e vender posições boas. Exemplo, vamos supor que o investidor realiza uma compra em uma determinada data e o preço dessa ação
faz isso, tá? O que vai acontecer aqui? Vamos supor que ele comprou aqui a R$ 10. Com essa ação em queda, esse investidor se torna, a gente costuma falar, se torna um torcedor, né? Ele não está mais investindo, ele está torcendo para a empresa subir. E pode ser que ela não suba nunca mais. E não faz sentido para ele, caso ele observe os dados, analise que aconteceu algo de ruim ali na empresa, identifique que não faz mais sentido para ele, simplesmente ele saia daquilo. No lugar disso, ele vai ficar torcendo justamente com base em nenhuma outra informação para poder decidir em fazer o investimento, manter o investimento ou não. Então, como ele fica preso com um grande atalho, né? Um atalho imenso aqui. Não vou ter o trabalho de pesquisar, de ler, de verificar todas essas informações. Simplesmente eu vou direto. Eu não quero sentir a dor da perda. Então eu vou manter essa ação. Ele vai mantendo aqui, certo? E o que que acontece? Quando ela volta aqui no 10, quando ela volta aqui no 10, isso pode ser daqui 1 ano, 10 anos, 5 anos. Quando ela atinge finalmente o 10, desculpa, ele simplesmente vende. Por quê? Ele tem medo de perder novamente. Quando ele tá ganhando, ele vende. E quando ele tá perdendo, ele mantém pra. Enquanto o jogo não acaba, né? Enquanto eu não sair, eu não perdi. Então é mais ou menos isso que a aversão à perda pode causar na decisão do investidor. O efeito de estruturação ele vai depender da forma como é apresentado a situação. Exemplo, que a gente pode trazer o exemplo da própria prova, né? Vou tomar como base aqui CPA 10, onde a pessoa precisa responder 50 questões e aí ela vai precisar acertar pelo menos 35 questões, certo? Essa é uma forma de apresentar os dados. A gente fez uma estruturação do problema. A outra forma de apresentar isso seria que essa pessoa não pode errar mais do que 15 questões. Então, é uma outra forma de trazer, de estruturar a informação. E isso faz toda a diferença no mundo dos investimentos, no mundo das finanças. E a gente consegue ver muito, por exemplo, nos preços. Você não, o vendedor, o marketing lá não vai colocar que o certo produto está sendo vendido por R$ 100. Ele vai colocar que está sendo vendido por R$ 99,90. Então, a forma de estruturar aquela informação que vai induzir a pessoa a achar que está barato, ou algo do tipo, tá? É um dos exemplos para o efeito de estruturação. Ou de framing também, que pode cair dessa forma, tá? Ah, tá. Aqui antes da questão, deixa eu voltar à tela. Só um minuto. Aqui. Esse é o artigo, falei que iria sugerir, artigo próprio, meu, tá? Com o tema o porquê você não se manda, e aí ele vem trazendo como que a gente toma essas decisões, como que o cérebro vai reduzir a carga de trabalho para tomada de decisão. E aí ele traz aqui também no próprio artigo, está trazendo um pouco sobre a ancoragem, sobre a aversão à perda, disponibilidade, movimento de manada, e é isso, tá? Então faço o convite, faço convite para a leitura. É um artigo pequeno, não vai mais do que 5 minutos de leitura. Vai te ajudar a fixar um pouco o conteúdo e também expandir, por que não, expandir para além da prova sobre o tema, tá? E aí, agora sim, a gente vai para a questão. Pronto. Os analistas financeiros apresentaram um importante viés sempre apresentam um importante viés sempre que fazem novas estimativas sobre os lucros futuros de uma empresa.
devido à tendência de seguirem dados passados, mesmo diante da divulgação de novas informações relevantes. O viés de comportamento apresentado no enunciado denomina-se, e aí é quando começa a confusão, né? O que vai ser? Ancoragem, representatividade, disponibilidade ou aversão à perda. Aqui, bem importante, tá? Bem importante. Seguirem dados passados, tá? E seguirem os dados passados. Aqui, o que pode nos confundir? Novas informações relevantes. Né? Novas informações relevantes. Desculpa. Pode nos induzir, inclusive, a representatividade ou disponibilidade. Né? Vocês lembram lá. Porém, essa daqui, ela é de ancoragem, tá? Porque as pessoas estão utilizando dados passados. É bem parecido com aquele exemplo que eu trouxe dos fundos de investimento. Então, eles estão olhando o lucro da empresa, que está citando a empresa, né? Esses analistas estão olhando o lucro das empresas no passado, consumado, dados consumados, e estão fazendo previsões futuras, estimativas futuras, com base nessas informações. A gente sabe que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E por isso, essa alternativa é a alternativa A, tá? Eu faço questão de trazer essas porque geralmente são essas questões que acabam confundindo. Tem muita questão sobre esse tema, sobre esse assunto, só que algumas questões mais fáceis, mais tranquilas, que vocês talvez não errem tanto. Essa daqui já muita gente, algumas pessoas acabam enviando, perguntando, mas por que não é isso, por que não é aquilo? E por isso também eu resolvi trazer, tá bom? Desculpem a tosse. O clima tá muito seco. Vou tomar uma água para o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, deixe o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para assim a gente atingir mais pessoas. Bons estudos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.